noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, queria compartilhar com vocês uma passagem que está lá no livro de Jó. Quem quiser acompanhar, Jó 2, versículos 7 e 8. Jó 2, 7 e 8. Amém, igreja? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio das cinzas. Irmãos, o que Deus falou através desses dois versículos comigo? Que Deus vai te usar, vai me usar. Nos teus dias mais difíceis, Deus vai te usar. Jó, que como falava, na palavra, quando ficou leproso, ele pegava o quê? Um caco de telha. Sabe o que é telha? É quando ela quebra, Ela quebra, ela vira um caco. Então, mesmo ela quebrada, ela serviu para coçar, as feridas de Jó. Certo? E o que nós precisamos entender? Que essa palavra é para quem tem chamada. E quem tem chamada somos nós. Nós somos chamados. Mesmo quebrado, Deus ele vai te usar, vai usar a minha vida, a sua vida, para aliviar, para ser alívio na vida de alguém. Assim como aquele pedaço de telha, aquele caco, aliviou as feridas de Jó, Deus quer fazer isso com você hoje. Quer pegar os seus cacos. Às vezes a gente está quebrado, gente. Está moído, está cansado, está passando por várias situações. Mas é nos momentos da fraqueza, é nos momentos difíceis que eu, Thaís, aprendi a viver os melhores milagres. Porque se fosse tudo perfeito, se fosse tudo bom, a glória do Senhor não seria Ele honrado, seria nós os merecedores, o mérito. Mas precisa estar desordem, precisa estar quebrado, para que Ele venha e quebra, porque quando o vaso está na mão do oleiro, ele pode estar quebrado, certo? Ele pode estar quebrado. Deus podia pegar e fazer um vaso novo, pegar outro, mas não, porque para Deus ninguém é descartável. Ele pega você quebrado, molda você ali de volta e refaz você novamente. Então, mesmo você quebrado, mesmo você com alguns cacos, Deus vai te usar nessa terra. Então, eu digo para vocês, é na fraqueza, é na tua fraqueza que Deus se aperfeiçoa. Então, quando a gente diz assim, eu não posso, eu não consigo, Deus fala mesmo, você não pode, você não consegue, mas eu, o Senhor, posso, eu faço. Eu consigo e a sua fraqueza, eu me aperfeiçoo. Então, irmãos, esses dois versículos falaram muito comigo. E eu queria compartilhar isso com vocês.
Mesmo vocês na dificuldade, na turbulência, mesmo cansados, oprimidos, abatidos, cansados, sobrecarregados, o Senhor vai usar a sua fraqueza para fortalecer o outro. Você vai ser testemunho. E é isso que Deus quer hoje, nessa noite, que nós viemos aqui para ser alívio na vida de alguém. Não que venhamos para a igreja, ficamos sentados ouvindo a palavra e não colocarmos em prática, mas que o mundo lá fora está gritando de pessoas que precisam de um alívio, de uma palavra, de uma provisão, de uma visita, de dizer como você está. Você está bem? Você está precisando de algo? Porque o chamado é esse. Nós viemos aqui para isso, para servir ao Senhor. Não servimos somente aqui dentro. Nós precisamos servir lá fora. Precisamos ser igreja lá fora. E era isso que eu queria falar para a igreja. O Senhor falou isso ao meu coração. Quem pudesse levantar para glorificar o nome do Senhor e agradecer, porque nós estamos aqui mais uma vez, é pela graça dEle, pela misericórdia dEle nas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, nós te colocamos aqui, presente, Pai, na tua casa, Senhor. Seja bem-vindo a este local, Pai. Toma a primazia deste local, Pai. Que os teus anjos e arcanjos estejam acampados aqui ao redor, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar no meio dos meus irmãos, Pai. Que eles sejam um alívio, Pai, eterno, na vida daqueles que necessitam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, e eu peço que o Senhor levante, Pai, obreiros, Pai, nesta casa, Pai. Levitas, Pai, em nome do Senhor Jesus, pastores, Pai, pessoas que vão edificar a tua palavra, Deus, nesses quatro cantos dessa terra, Pai. Deus eterno, traz para nós, Pai, pessoas que vão trazer alívio também, Senhor, para cada um de nós aqui dentro, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todo levante, Deus, toda potestade, Pai, o inimigo, Pai, todo espírito das profundezas do inferno seja repreendido agora, seja anulado agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque somos sal dessa terra, somos luz, Senhor. Então, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quero exaltar o teu nome que é poderoso, El Shaddai. Deus poderoso, o Senhor é magnífico, Pai. O Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador, Pai. É a nossa estrela da manhã, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é esse Deus poderoso que nos fez, que fez o céu e a terra, Pai. Oh, Deus querido, maravilhoso, Deus. Obrigado pela essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor vem falando aos nossos corações, Deus. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado porque estamos aqui, ó, em pé. Podemos pular, podemos andar. Não estamos num hospital, Pai. Não estamos numa prisão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, vivos. Não estamos com nenhuma doença, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor colocou o alimento na mesa de cada um aqui, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela luz, pela água que podemos beber, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor envia teus anjos e arcanjos para nos livrar, Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus filhos, do meu esposo, Alex, dos meus pais. Agradeço pela vida dos meus irmãos em Cristo, Senhor. Agradeço pela vida dos pastores, Pai. Que o Senhor continua, Pai, abençoando, Pai, instruindo, Deus, porque cada dia nós possamos crescer para o teu reino, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Shalom. Paz seja convosco, amados Altíssimo. Aleluia. Ainda nesse espírito de oração, peço para vocês, mesmo assentados, vocês têm poder, a mente de vocês está ligada ao Pai. Vamos pedir agora orações. Eu peço agora a oração que você esteja orando pela minha irmã Karen. Minha irmã Karen, ela engravidou no final do ano e ao fazer uma rotina, uma consulta de rotina, descobriu-se que houve um aborto retido e ela passou por uma curetagem ontem, né?
e deu febre, e fica muito assim em cima, né? Então agora, nesse momento, minha mãe está com ela no hospital, e é um baque, né? Imagina você ter, assim como a pastora Cá também teve um aborto, né? É um bebê, né? E a Karen também teve, está muito assim, né? A família está enlutada, porque todo mundo contava com esse bebê, mas Baruch Hashem, Baruch Dayan Haemet, o Senhor é nosso Deus, Ele deu, Ele levou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Neste momento, né, que esteja orando pela minha irmã Karen, porque ela está com o coração bem ferido, quebrado, meu sobrinho Natan também, a Sofia, os demais sobrinhos. Ore também pelo querido amado irmão Ivo. O Ivo, dona Lisa, com o chinelo na mão. Olha, o Ivo tem mais vida que um gato, amados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Ivo, mais uma vez, né? Deus deu livramento de morte para ele. Vamos botar a moto desse guri à venda, porque, né, ele já sofreu alguns acidentes de moto, né, e agora quebrou a mão, né, o pulso, né, o pulso tem que submeter uma cirurgia, e quem não se recorda, ele estava com a clavícula quebrada ainda também, de um outro acidente que deu ano passado. Então aí, vamos ungir, benzer a moto antes de vender, no nome do Senhor. Já falei com o Ivo, né? Fui visitá-lo ontem, dona Neuza, só com o chinelo na mão. Mas que a mãe ama, né? Assim, disciplina seu filho. Então, ora pelo Ivo. Não é fácil, né? Imagina um homem, sacerdote do lar, que precisa abençoar a sua família, né? Agora está um tempo encostado. Mas você, como igreja, você pode abençoar também a vida do Ivo. Muitos anos, toda vez que o Ivo se acidentou, a igreja abençoou grandemente, né? Quando ele ficou 1 ano parado, por causa do acidente nas pernas, a igreja abençoou durante 1 ano a vida do Ivo, porque você é um corpo, somos uma família. Então, ore pela vida do Ivo também, que Deus restaure, né, abençoe essa cirurgia, né, que Deus possa abençoar o próximo comprador da moto, aleluia, em nome de Jesus. Né. Ore também pela família, né, de um funcionário da família do Reinaldo, o Ademir, cuja mãe, né, ela adormeceu, padeceu de uma enfermidade. Não é fácil perder uma mãezinha, não é fácil, dolorida, eles estavam lá, né, nesse momento de dor, de sofrimento. Enfim, algum mais pedido de oração aqui? Mais algum pedido de oração? Colocar fístula, preparar para fazer a diálise da dona Elza. Vamos estar orando, que o Senhor tem nossos dias nas mãos dele. Isso, 27, né? Amém. Mais alguém? Vamos orar então? Você pode estar concordando comigo e falando com o Senhor. O Espírito do Senhor está aqui. Pai querido, aí na sua santa presença, nós como um corpo, somos um corpo, Senhor. Um corpo, Deus, que clama por ajuda, Pai, por graça, por saúde. Pedimos que o teu Ruach Elohim, envia o teu Rafá, Senhor, lá no hospital para trazer a saúde completa, Senhor Deus, para a tua filha Karen, Pai, na alma, na mente, Pai, no seu corpo, Deus, restaurando ela, Pai Santo. Aprove o Senhor levar, Pai, esse bebê, Pai Santo, junto do nosso Johan, que está contigo na glória, Pai. 2 primos se conhecendo lá, Pai, ou primas, não sei, Pai, tu sabes. Mas ele peço, Pai, a tua força, Gevurá, sobre a vida, Pai, da Karen, Pai, da família que está enlutada também, meu Deus. Não é fácil perder um bebê, Pai, uns sonhos, projetos, Pai, interrompidos, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Peço também pelo teu poder que desce do céu, como fluxo, Pai, como chefa, como canal na vida do Ivo, trazendo, Pai, uma bênção nessa cirurgia, Pai, da sua mão, do seu pulso ali, Pai Santo, em nome de Jesus, que é uma restauração plena, uma restauração maravilhosa, meu Deus, em nome do Santo Filho Yeshua HaMashiach, Pai. E também abençoe, Pai, as vendas desse veículo, Pai, que possa ser bênção na vida, Pai Santo, da Cátia, do Israel, do Vivo, Pai, ser bênção, Pai, para adquirir outro bem, Pai, dar entrada em alguma outra coisa. Eu lhe peço, Pai, a sua graça sobre o Ivo, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, também pela família, Pai, do Ademir, Pai, funcionário ali do Reinaldo, da Rosana ali, da Casa Subinas, Pai, eu te peço, Pai, que teu Ruach Elohim, o Consolador, possa abraçar, Pai, neste momento, Pai, esse filho, Pai, que perdeu sua mãezinha, Pai, logo no começo do ano, Pai, uma luta, Pai. O que nos dá esperança é de que um dia o Senhor vai trazer todos os que adormeceram para trazer, Pai Santo, ressurreição dos mortos, Pai. Em nome santo, Filho Yeshua HaMashiach, Pai. Eu lhe peço também, Pai, envia o seu Malach
junto, Pai Santo, amanhã daquele carro, Pai, com a Rosana, com o Reinaldo, Pai Santo ali, Pai Santo, com a Dona Elza, Pai, para colocar ali, Pai Santo, aquele dispositivo, Pai Santo, eu lhe peço, Pai, para que venha prolongar, abençoar, Pai Santo, a vida da tua filha Elza, para que ela tenha, Pai Santo, qualidade de vida, Pai. Eu lhe peço, Pai, porque a palavra final vem do Senhor. A palavra final vem do Senhor, Pai. Todos os nossos dias estão escritos no teu livro, Pai. Em nome santo de Yeshua HaMashiach, Pai. Peço também pela viagem da tua filha Neuza, Pai. Tua filha Neuza precisa de descanso. Precisa, Pai Santo, de um tempo de refrigério, Pai. Um tempo que ela vai visitar o irmão dela também, Pai. Que dá fazer também aquela cirurgia, Pai, daquela enfermidade, Pai. Eu lhe peço, Pai, tenha misericórdia, Pai. Que a tua filha possa enviar ali, Pai Santo, por meio dela, Pai, a saúde, a unção, a cura, Pai. E seja um tempo também de refrigério para ela, Pai. E também que ela vá visitar os seus outros filhos, Pai, como o Willi também, Pai. Eu lhe peço, Pai, um tempo de graça, misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Em nome santo do seu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Possa seja o nome do Senhor. Você serve a um Deus verdadeiro. Uma luta não pode apagar as vitórias que você já teve, amém? Possa seja o nome do Senhor. Hoje de manhã, acordei com uma palavra que eu quero ministrar para vocês. Aleluia. Tem tudo a ver com o tema desse ano. O ano da visitação. Aleluia. O Senhor tem visitado casas aqui. Amém? Se o Senhor fosse na tua casa agora, o que ele ia encontrar lá? A mesa arrumadinha, a casa cheirosinha. Quinta-feira nós estamos numa série sobre ajuda a minha falta de fé. Cada quinta-feira o Senhor tem ministrado mistérios sobre essa palavra. E no final da oração maravilhosa, o Senhor usou a vida da Cleide para dar um recado para a igreja. Qual foi o recado, Cleide, que o Senhor falou para você? O Senhor estava visitando a casa de Jó, aqui na igreja. O Senhor estava visitando a casa assim, de Jairo. Quem lembra a história de Jairo? Jairo, um homem da sinagoga, que tinha ali a sua filha, né, que estava ali doente. E o Senhor foi até a casa de Jairo. Ela estava morta já. E quando o Senhor visitou a casa de Jairo, houve o quê? Ressurreição. E o Senhor falou, estou visitando casas. Ela falou, assim como visitou a casa de Jairo, o Senhor está visitando casas aqui. E o que aconteceu na casa da Dona Cida essa semana? Dona Cida, o que a senhora passou lá, Dona Cida? O que aconteceu? Eu estava deitada no sofá e eu vi o Davi entrando, um vulto, né? Passou na minha janela e entrou na porta da sala. Aí eu peguei e falei, o Davi já chegou? Peguei e saí, olhei, não tinha ninguém. Não. E era o Davi? Não. Não era o Davi, era o filho de Davi. Jesus de Nazaré. Visitando a casa. Ela achou que... Ela sentiu medo? Sentiu paz. Então o Senhor está visitando casas aqui, amém? Eu quero falar sobre algo que Deus quer restaurar. E tem um poder maravilhoso dentro de você que você pode liberar. O Senhor, está lá o texto lá em Lucas capítulo 10, versículo 5. Quem pode abrir? Lucas capítulo 10, versículo 5 e 6. Lucas capítulo 10, versículo 5. Ou 5? Sim. Uhum. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Paz seja Nesta casa. nesta casa. E o versículo 6. Se morar ali o Filho da Paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Amém. Amados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O título aí deve estar a missão dos 70. O Senhor, ele estava mandando os 70 discípulos e a missão deles era liberar uma palavra profética. Que palavra que é essa, meus amados? Declare comigo, Shalom,
labait hazé. Shalom labait hazé. O Senhor está falando, quando você chegar no lugar, vocês vão declarar, paz seja nesta casa. Só que não é só paz. Shalom quer dizer paz, abundância, plenitude, prosperidade. O Senhor, primeiramente, quando Ele chega, Ele ordena, vocês vão chegar numa casa, vocês vão declarar, Shalom bait. Shalom labait hazé. Que a paz esteja nesta casa. Só que essa paz, você já chegou na casa de alguém e se sentiu um desconforto, é briga, é contenda, é porque não tem paz naquela casa. Você pode falar, paz seja nessa casa 10 vezes, mas depende de uma coisa para que a paz fique nessa casa. Depende do bem shalom. O que é o bem shalom? Se um filho da paz, se tiver ali nessa casa um filho da paz, a paz que está em vocês vai repousar sobre eles. Senão, a paz vai se retirar desse ambiente. Olha o que Mashiach está falando. O tema dessa noite é restaurando a Shalom Bait, a paz do lar, a visitação do Eterno e a paz do lar. Então, essa é uma ordem. O Senhor fala, quando você chega numa casa, declara Shalom Bait Hazé, Shalom Bait, que a paz do Senhor fique nessa casa. Só que ela só vai ficar se houver ali um filho da paz. A gente vai ver o que é um filho da paz. Primeiro, o que é esse Shalom Bait? O Shalom significa uma harmonia doméstica. O Senhor estava tão preocupado com as casas, com as famílias, que Ele falou, quando você chegar, vocês vão declarar que haja essa paz nas famílias, paz nos lares, harmonia doméstica, boas relações dentro do lar, entre marido, mulher, pais e filhos. Essa palavra tem poder. Declare comigo, Shalom Bait. Você está declarando paz no lar, paz nessa casa. E é um pilar da tradição de Israel, focado na construção do ambiente de tranquilidade e respeito mútuo. É horrível quando você vai um dia na casa da família, almoçar, jantar, e a discussão aqui, discussão acolá, e é lavar roupa suja. Não tem prazer. E o Senhor, Ele fala, eu quero que vocês declarem a Shalom Bait. Então, a Shalom Bait é além de ausência de conflito. Ela implica na plenitude, completude e um ambiente abençoado, um ambiente gostoso. Amados, melhor coisa, quando acabar o culto aqui, aleluia, louvado seja o Senhor, vocês vão para onde? Oh, que lugar gostoso a casa de vocês. Aquele sofazão abençoado. Você estica os pés, aleluia, descansa, mexe os dedos, esquenta a comida no micro-ondas, eu estou em casa, amados, isso é sobrenatural. Isso é tão importante que o Senhor fala, essa é a missão dos 70, vamos declarar isso. Tá? Mas para que haja essa harmonia e o bem-estar no lar, depende de pelo menos ter um bem shalom, depende de um filho da paz. O que é um bem shalom? Porque o Senhor falou, se houver ali um filho da paz, a paz vai repousar sobre essa casa. Mas se não houver um filho da paz, essa paz vai voltar com vocês. Então o bem shalom é uma pessoa que está alinhada com a ordem divina. Por exemplo, tá a mulher brigando com o filho com a mulher, com o marido e tal, mas o marido tenta se alinhar com Deus. Ele tenta botar as coisas em ordem. Se ele está alinhado com Deus, e eu declarar Shalom Bait, a bênção do Senhor vai por causa desse homem que está ali, ou dessa mulher que deseja harmonia na sua casa. Então, um bem shalom, filho da paz, é alguém que recebe e sustenta e hospeda a shalom. Alguém que está alinhado com a ordem divina. E se a casa rejeita, se não houver na casa um bem shalom, um filho da paz, a paz vai embora. Meu irmão, quando você vai embora dessa casa, a guerra continua, a briga continua. Então, Yeshua está dizendo aos enviados. Imagina se você estivesse ali com Jesus, ele fala para você, Suzy, você vai chegar lá, Suzy, e você vai declarar Shalom Labait Hazé. Ele está falando o que para você?
que vocês carregam a Shalom, não pedem. Se você é servo do Senhor, você está carregando já a Shalom dentro de você. Você não está pedindo, ele está falando, ó, vocês vão liberar o que está dentro de você, porque você é servo do reino. E o Shalom, a paz, a prosperidade, a abundância, a plenitude, ela age como uma entidade espiritual. Está aqui comigo a Shalom Bait. Está comigo. E eu declaro na casa, ó, Shalom Labait Hazé, que a paz seja nessa casa. Tem um filho da paz aí? Tem. Aí a Shalom, opa, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar por aqui. Vou abençoar o lar, a harmonia, o casamento, as prosperidades. E fica ali a Shalom, uma entidade ali, a Shalom Bait. Aqui não tem nenhum filho da paz. Opa, vou voltar com você, Rodrigo. Bora, aqui eu não fico. Aqui eu não fico de jeito nenhum. Assim é a Shalom Bait, assim é a paz dos céus. A Shalom age como uma entidade espiritual. Ela repousa sobre a casa ou retorna. E a casa é julgada pela resposta ao Shalom. Então o Shalom Bait, que o Senhor declara para os 70 discípulos, que você tem que declarar, não é apenas uma harmonia familiar, é o resultado da presença do Pai. Quando o Pai está na casa, meus amados, o ambiente é outro. A ausência da paz, na minha casa não tem paz. Pode estar ligada a várias coisas que a gente vai ministrar aqui hoje. Objetos consagrados, alianças erradas ou territórios espirituais profanados. Eu desejo que você vai liberar Shalom Bait para muitas famílias. Como a Thaís ministrou aqui, Deus vai levantar muitos líderes do nosso meio, no nome de Jesus. Vamos fazer o centro de capacitação esse ano e Deus quer liberar vocês para liberar paz, em nome de Jesus. Então, o que é a Shalom Bait, pastor Rod? Shalom Bait não é só ausência de briga no lar. Shalom Bait é uma ordem divina, alinhamento, integridade, repouso da presença do Eterno. Quando o Senhor visita e mora na sua casa, amém? Quem pode abrir Salmo 122, versículo 7. Salmo 122, versículo 7. Vamos lá. Que Shalom esteja dentro de seus muros e a prosperidade dentro de seus palácios. A Bíblia do José é uma Bíblia judaica. E olha que ela fala que a Shalom esteja dentro dos seus muros e a prosperidade dentro, né? Dos palácios, pastora? Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Quem aqui quer paz e prosperidade dentro das suas casas? Bem, então isso é um conceito milenário espiritual, bíblico, a Shalom Bait, tá? Então não existe Shalom onde há invasão espiritual. Amados, vou abrir meu coração para vocês. Ano passado, olha, foi guerra em casa. Não guerra com a patroa, fica tranquilo. Guerra espiritual. Porque eu tinha Shalom Bait, mas de repente eu colocava uma coisa na minha casa, e, nossa, o bicho se manifestava lá. E vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um conceito muito interessante. Abre lá, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos ver versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Então, Lucas capítulo 19, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ver o 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nem Cid Moreira tem essa voz, hein? Oh, glória a Deus. Oh, glória. Senti um arrepio aqui. Oh, glória a Deus. Mistério. Aleluia. No versículo seguinte, amado. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Zaqueu desceu depressa. Recebeu uma cheia Jesus com alegria. Versículo 7. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador.
Jesus comendo com os pecadores. Olha aí, Jesus sentando-se à mesa com pecadores. Versículo seguinte. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E o versículo final 9. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. E o 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele podia andar com segurança, autoridade. Ele era um publicano, um auditor da receita. Só que ele não queria ser muito percebido. Subiu na árvore para ver Jesus. Jesus, o que Jesus faz? Jesus passa na árvore, ele olha para cima. Fala: Zaqueu, ó, desce, Zaqueu. Hoje me convém pousar na sua casa. E todo mundo: Jesus vai comer com pecador? Não, Jesus está louco. Que absurdo, Jesus comer esse cara aí, roubando dos pobres. Esse cara é da Receita Federal, auditor ali, ó. Mas o que interessante é isso, meus amados. Olha que interessante. O Senhor falou: hoje me convém pousar na sua casa. O Senhor queria fazer uma visita na casa de Zaqueu e pousar lá. E olha que interessante, que no final, com a visita do Senhor, Zaqueu toma uma atitude drástica na sua vida. Eu vou doar metade dos meus bens. E vou dar para quem? Os pobres. Olha aqui que ele está sendo restaurado. Porque todo mundo sabe que quando alguém de autoridade, um auditor, um político, rouba do povo, algum pobre está deixando de ser abençoado. Metade dos bens ele vai abençoar, vai devolver. E ele falou: e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. Aí o Senhor Jesus fala algo bem interessante, né? Hoje a salvação veio para Zaqueu? Veio para casa. Olha que interessante. A salvação chegou na casa. Então Jesus não visita a casa porque Zaqueu mudou. Zaqueu muda porque a casa foi visitada por Senhor. Às vezes esperamos, né, mudar primeiro para receber a visita. Não, primeiro o Senhor visita. E depois acontece a mudança. E a salvação não é declarada sobre o indivíduo, não. É sobre a casa. Deus tem algo com a casa, meus amados. Lar, casa. Onde o Mashiach entra, alianças ilegais são expostas. Então, Mashiach, Jesus entrou naquela casa aqui, sentiu ali a presença do Eterno por meio do Mashiach. E ele rompe com a justiça. Olha, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou vender ali, metade que eu tenho, vou dar aos pobres. Ele sabia que eu tinha feito coisa errada. Ele desfaz acordos financeiros corrompidos, propina. Ele desfaz, quebra essas alianças e restaura a legalidade. Amém? Declara comigo: sem limpeza não há Shalom Bait. Que limpeza que é essa que eu vou falar agora para vocês? A gente vai ver agora uma outra história. Pode abrir lá. Gênesis capítulo 35. Nós vamos ver a história de um homem que tinha promessa, que tinha família, mas que estava sofrendo muito porque faltava a Shalom Bait na casa dele. Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 35, versículo, vamos ler do 1 até o 5. Vamos primeiro. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Esse é o primeiro, né?
Deus fala para Jacó. Jacó, você vai para onde? Para Beit-El, casa de Deus. Você vai para a casa de Deus, você vai levantar um altar lá. Vai para Beit-El, casa de Deus. Versículo 2, o que diz ali 2? Então Jacó disse à sua casa e a todos os outros que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam outras roupas. Livrem-se dos deuses estrangeiros. Jacó com família tinha gente carregando coisa consagrada. Deuses estrangeiros. Falou, família, é o seguinte, se livra desses penduricalhos aí que está trazendo maldição para nossa casa. Versículo 3. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado a Deus, que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Deus estava com ele, estava reconhecendo, mas mesmo assim, com a presença de Deus, ele estava tendo muito prejuízo. E Deus falou, vai para Betel, vai para a casa do Eterno, levanta um altar lá. Versículo 4. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo do carvalho que fica perto de Siquém. E versículo 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Amém? Olha, amados, essa palavra. Deus fala para Jacó, Jacó, você está tendo muito prejuízo, Jacó. Vai para Betel, vai para a casa do Eterno, levanta um altar lá. E Jacó falou para a tua família, olha, tira tudo que é consagrado, tem objeto consagrado aí, Deus estranho, ritos, símbolos, joga fora, enterra, vamos jogar fora isso aí. E depois que eles fizeram uma limpa na casa deles, uma limpa no meio deles, por que aconteceu? Jacó tinha promessa, Jacó estava prosperando, mas tinha tragédias familiares acontecendo na vida de Jacó. No capítulo 34, a filha dele sofre um abuso, uma violência, que eu não posso falar nas plataformas, senão vou derrubar. Imagina uma filha, quem tem uma filha aqui, sofresse um abuso. Como ficaria um coração de você, meu amado? Não fica um coração assim? Ele sofria tragédias pessoais. E Deus falou, você vai para Betel, vai para a casa do Eterno, levante o altar. Aí Jacó falou, gente, faz uma limpa, tira a coisa consagrada aqui, faz uma limpa, enterra, destrói, dá um fim nisso aqui, troca as suas vestes. Depois que Jacó foi para Betel, a casa do Eterno, levantou o altar, fez uma limpa na sua família, na sua casa, o que aconteceu? O terror do Eterno, aleluia, começou a pairar nos povos vizinhos, ou seja, ninguém podia mais tocar na vida de Jacó, aleluia, porque houve uma limpeza. E às vezes, amados, sofremos prejuízos, sofremos tragédias, porque temos ainda deuses, temos ainda símbolos, coisas da nossa casa ainda, que estamos apegados. E ele fez uma limpeza na casa dele. Depois disso, o terror do Eterno, ele foi sobre os povos. Aí sim, ele estava com a proteção completa. Amém? Lançai fora deuses estranhos, purificai-vos, façamos o altar. Depois disso, o terror de Deus caiu sobre as cidades vizinhas, né? Porque Jacó, ele era patriarca, tinha promessa, já tinha família. Mesmo assim, não havia visitação plena enquanto havia objetos estranhos na família dele. Ele tinha ataques, prejuízos. Aí você vê que eles enterram ali deuses domésticos, chamados terafim. Deuses, né, dos povos, eles tinha gente com coisa consagrada ali, e por causa de um podia trazer maldição para toda a família. Objetos consagrados, símbolos espirituais. Depois que o Senhor falou para ele levantar o altar, lá em Betel, a casa do Eterno, ele teve um altar levantado, Betel restaurada como a casa do Eterno, Betel, e o terror do Eterno protege o território. Declare comigo, Shalom Bait gera proteção territorial.
É isso, meus amados. Quando você começa a viver debaixo da Shalom Bait, há uma proteção na onde você mora. Há uma proteção onde você habita. Os malachos, os anjos estão lá constantemente na tua casa, meus amados. Me recordo quando eu morava aqui numa rua aqui perto, criança ainda. Meus pais de madrugada ali e tal, do nada, né? A gente ouvia barulhos e alguém tentava roubar a nossa casa. Mas alguém deixava pé de cabra, deixava lá o macaco, né? A gente viu alguém que tentou pular aqui e não deu certo. E uma vizinha da frente viu. E ela falou que quando ela viu os bandidos pular nessa casa, ela falou que viu, naquela época não tinha câmeras. 92. Mas ela viu que quando ela pulou na casa dos bandidos, ela viu que são uma luz muito forte. Iluminou a frente da casa e os bandidos largaram tudo e deixaram lá para nós. Pé de cabra, macaco, aleluia. Quem será que eram esses caras aí? Os anjos do Senhor. Então, há uma proteção territorial. E última parte aqui, amados, você vê como o Senhor, ele protege a casa. Eu estava falando ontem com uma família, que na minha casa também tinha objetos consagrados, que eu tinha ganho, brinquedos, bonecos, assim, quando era criança. E eu e meu irmão tinha muita experiência de boneco se mexer, tentar nos matar. E aconteceu de que uma noite, né, o Senhor deu uma libertação. Eu e meu irmão vimos, às 3 da manhã, né, um anjo do Senhor com a espada reluzente, assim, com a espada levantada para o alto. E nós vimos espíritos malignos saindo da nossa casa com vultos, assim, com mantos, né? Assim, cada um indo embora, capuz. E quando o último espírito saiu daquela casa, o anjo pegou a espada flamejante nas costas do inimigo e eles saíram. E aí, meu irmão, cara, você viu isso, mano? Olha só. E naquela mesma hora, Deus estava usando uma irmã lá na vigília, às 3 da manhã, para minha mãe estava na vigília no matagal, e foi falando para ela: olha, minha serva, hoje eu estou fazendo uma limpeza na sua casa. Terás um sinal de que eu estive lá. Minha mãe, amém, amém, amém. Só que ela não imaginava que o sinal seria tão assim. E eu e meu irmão, não estávamos sonhando, nós estávamos acordados, nós vimos o anjo lá com a espada reluzente. Né? E houve, né, uma limpeza de demônios, que os demônios eles habitam nas casas. E nossa casa foi limpa. Então, não preciso abrir agora, já para a gente poder caminhar para o encerramento. Essa semana, em todo o mundo inteiro, o povo de Israel, eles têm uma leitura da porção da Bíblia, da Torá. E a porção dessa semana é a porção Bo. Parashat Bo, que tem a ver com Êxodo capítulo 12. Quando o Senhor fala para Moisés: vai e fala ao faraó. E vocês conhecem a história, né, de Pêssar, né, de Páscoa, né? E a Parashat Bo fala sobre salvação aonde também. O Senhor dá uma instrução que ele vai visitar o Egito com as pragas, né, com as pragas ali, e que o povo que tinha que oferecer um cordeiro, tinha que ter um cordeiro no 10º dia de Nissan. E no 14º dia de Nissan teria que sacrificar o cordeiro. Quem conhece essa história? Da Páscoa, né? Da Páscoa, inclusive, vai ser dia 1º de abril esse ano, nosso Seder. Tá? O que acontece? Aí o Senhor dá instruções, porque vai passar com destruição no Egito, vai eliminar o primogênito das famílias, o primogênito dos animais, e as casas tinham que ter o que nas casas? Sinal do sangue do cordeiro. O sangue não vai estar nas pessoas, o sangue vai estar onde? Nas casas. O sangue estava nas casas. Isso fala: quando eu ver o sangue nas casas, eu passarei por cima. Passagem. Então, e o Senhor, ele vem com juízo para todo o Egito. Mas o sangue não está sobre um, sobre dois, não, está sobre as casas. Então, o juízo não distingue pessoas, distingue casas. Fala para a pessoa que está do outro lado. Fala: irmão, Deus está de olho na tua casa. Ele vai visitar. Amém. Onde não há marca da aliança, há morte. Tem que ter uma marca da aliança nas casas. E o cordeiro não é só sacrifício, é sinal visível de pertencimento. Por quê?
o Senhor não queria que o povo comesse o cordeiro sozinho. Ele falou, gente, ó, cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Se é ruim para vocês, chama teu vizinho. Pega o cordeiro, comam juntos lá, fechem a porta, selem e tal. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, cada um comendo ali o cordeiro, né? Ali, primeira Páscoa, noite de Páscoa ali, primeiro comendo ali as ervas amargas e tudo mais tal. Mas o Senhor viu a marca nas casas. E detalhe que o Egito inteiro sofre, menos as casas, as beit, que estavam alinhadas com a palavra profética. E amados, Deus, Ele visita casas. Por causa de você, um bem shalom, um filho da paz, Deus pode abençoar toda a sua família. Por causa de uma pessoa, Deus pode abençoar toda a sua casa. Quero ouvir, vamos lá. Essa semana que passou agora eu estava de férias, né? Uhum. E ultimamente a Natália estava muito nervosa, muito estranha, assim. E aí eu fui e fiz uma limpa no quarto dela, né? Tirei roupa que não servia, brinquedos, algumas coisas, né? Porque ela é grande, mas ainda tem brinquedo. E nisso, nessa limpeza, eu achei 2 coisas. Um brinco que ela ganhou, um par de brincos. Era de plástico, mas ele tinha o formato de bustos, que ela ganhou de uma amiga dela. E um terço que ela achou, só que era tipo uma correntinha. Ela pegou e tirou as imagens, no caso, e eu expliquei pra ela, né? Falei, ó, isso aqui é um objeto religioso. Ela não acredita muito no que a gente fala, então eu sempre pesquiso no Google. Sim. Eu falei, ó, o que é? Mostrei pra ela o que era o búzios. Não, mas é uma concha. Eu falei, não. Ninguém... Isso aqui foi feito pra isso. Que ela ganhou de presente. Ela não tem a orelha furada, mas ela queria guardar. Eu fui, conversei com ela, falei, não, isso é uma coisa que não é bom. Traz... porque lá fala que ele é um objeto religioso. Ele traz... serve pra mau agouro, né? Tipo, a pessoa tá carregando aquilo para isso, para afastar. Nós não cremos nisso. Então, é o contrário. E também mostrei para ela que na palavra de Deus fala que quando são objetos feitos para outros deuses, não se pode utilizar nem o ouro, nem a prata. Então não pode ser reutilizado. Aí mostrei o versículo para ela e misteriosamente, depois que a gente conversou sobre isso, ela, assim, se desarmou. Amém. Tem ficado melhor, assim, sabe? Mas ela ficava muito trancada no quarto, então, assim... Sim. Totalmente. Amém. Totalmente. É isso que eu vou falar agora. Porque não existe Shalom Bait, né, sem sinal da aliança. Porque, olha que interessante. Quem quer morar na tua casa é o cramunhão. É o safado e cretino cramunhão. Ele está ali há muitos anos. Eu tenho pessoas, amigas, que elas servem, né, mesas de uma determinada religião, e morreu uma vozinha lá, uma vozinha que recebia uma entidade. Ele falou, Rodrigo, cara, o fulano tentou ser o cabeça lá e não conseguiu, porque os espíritos estão naquela casa e não querem sair daquela casa. Daí eu, com sabedoria, falei, olha, tenta jejuar, faz um jejum, né, para que saia, né, expliquei na maneira que a pessoa vai entender, para que aqueles espíritos que estão naquela casa saiam dali, porque eles cantam aquelas músicas, daqui não saio, daqui é bem isso. Só que, amados, esses demônios, eles querem drenar a tua energia, drenar a tua fé, drenar de várias maneiras. Mas vamos lá, isso que a Simone falou é o que eu vou falar agora. Porque, gente, muitos lares oram, jejuam e brigam. Muitos lares oram, jejuam e brigam. Brigam por louça, por não sei o que lá, pela toalha, pelo dinheiro, brigam. Ungem portas, mas mantêm objetos consagrados. Clamam por paz, clamam por Shalom Bait, mas preservam alianças ocultas. Exemplos modernos, como a Simone falou.
Às vezes tem objetos religiosos sincréticos, alguém que tem ali o olho grego. O que o olho grego faz, segundo a cultura? Tira mal olhado, né? Filtro dos sonhos, cuidado, filtro dos sonhos. Amuletos, talismãs, objetos herdados, consagrados, né? Músicas, tipo de música que está ouvindo, símbolos, livros espiritualmente carregados. Pastora Cá, vem cá um pouquinho, pastora Cá. Dona Cida tinha uma vizinha, Dona Olinda. A pastora Cá vai contar aqui um testemunho de que antes acontecia coisas na casa da Dona Cida, com Davi. Davi sentia alguém passando a mão nele, literalmente, enquanto ele falava com a Cal. Hã? Conta tu lá, vai lá. Essas coisas de objeto consagrado, né? Eu não acreditava muito no início da minha vinda para Foz, porque eu fui criada numa igreja muito tradicional, assim. Não se falava sobre batalhas espirituais e coisa. E eu tive esse sonho. Um sonho que eu tive com o Davi. Nem lembro que ano que era, sei lá, 2000 e... Eu estava no Caneco. 2012, 2013. Não sei que ano que o Davi casou. Então deve ser por aí. Aí, eu tive um sonho com ele, eu lembro que era de sexta para sábado. No sonho foi assim, coisa rápida. Eu via o Davi conversava comigo, eu não sei o que ele falava para mim no sonho, eu só falava assim para ele no sonho: tem objeto consagrado no teu quarto. Aí, no que eu falava assim para ele, eu via diagonal o pastor Rodrigo entrando como se fosse no quarto do Davi e o sonho acabou. Aí, no sábado, eu estava trabalhando de secretária numa empresa e tal, época do Messenger, do MSN. Davi, não sei se eu comi uma coisa pesada de noite. Cara, eu tive um sonho estranho com você. O que foi? Sonhei assim, que você me contava algumas coisas, mas no sonho não sei o que era. E eu falava para você: tem objeto consagrado no teu quarto. E nisso cruzava o pastor Rodrigo e entrava no teu quarto. Pastora do céu, gente do Davi. Ninguém sabe, pastor, eu estou passando muita batalha. E daí ele contou essas coisas, senti pegar no cabelo dele, coisas sinistras. De estar no quarto, ao telefone, falando às vezes com a Cauana, que na época era namorada dele e tal. Daí ele: peraí, amor. Ele falava assim: peraí, amor, que eu tô... Ai, parece que tem gente pisando aqui. Ai, sabe, eu ouvia coisas como se fosse na janela, sentiu pegar no cabelo dele, aquelas coisas. Aí eu falei: então eu creio que Deus revelou um objeto consagrado no teu quarto. Eu disse: eu sou mulher, eu não vou entrar no teu quarto. No sonho entrava o pastor Rodrigo, então Deus é perfeito, né? Aí eu falei: então o pastor Rodrigo vai te visitar e vocês olham aí. No que foi visitar, no guarda-roupa, eu acho, tinha coisas da madrinha dele, que estava numa caixinha. Tinha medalhinha, o que mais? Livro, ou matuto. Ah, sei que pegaram uma caixa, fizeram uma limpa, e era aqui a igreja. Então, era antes de 2013, a gente foi pro barracão, é antes. 2012. E aqui queimou, né? Aí queimaram tudo, tirou, daí teve a noite de sono, daí segunda-feira, e aí, Davi? Pastora, dormi que nem um bebê. Então eu comecei a ter experiências assim, sabe? Que é real. E não adianta você só: ai, eu repreendo aqui em nome de Jesus. Tá quebrado, não sei o que lá. Tem coisa, irmão, que você tem que pegar e que você tem que tirar da tua casa. Às vezes aquela camiseta, aquele símbolo, aquela coisa de viagem que alguém foi para o Nordeste, para a Bahia, sei lá o quê, cheio de coisa mística que não é de Deus, trouxe. Ó, para você, uma vez a gente ganhou carranca, o que é? Gente, é um objeto. Eu falei: você não vai nem trazer aqui para casa. A pessoa trouxe com carinho, ela trouxe para você uma lembrança da minha viagem.
Irmão, tem coisa que você tem que quebrar, porque não dá. Mas é real isso, né, pastor? Amém, amém, amém. É isso, amado. Coisas consagradas dentro de casa, obrigado, pastora. E até eu também tive uma limpa na minha casa, uma limpa. Muita batalha no passado. Contamos já a experiência do MDF lá, né, que tinha de uma entidade, né? Também uma coisa que estava na minha casa, eu era fã, né? Tive que fazer uma limpeza lá. O nome das coisas que eu curti é até profético, né? Guerra nas estrelas. Guerra. Eu quero guerra na minha casa. Aí eu cheguei, vai ter que fazer uma limpa aqui, né, senhor? Aí o senhor, ó, pode preparar. Rá, ré, ri, ró, lixo. Aí tive que catar coisa, brinquedo, camiseta, tive que dar o fim, amados. Porque chega num nível de elevação espiritual onde o demônio ele quer te afrontar por uma coisinha. Daí eu falei, eu não quero nada aqui que vá ser uma porta de legalidade, porque às vezes a gente é inocente, mas o diabo não é inocente. O diabo não é inocente. Então, né, declara comigo assim, o Eterno não negocia território. Eu tive que jogar fora os meus deuses. Não tem mais coleção. E detalhe, quem diz ali, Isaías 52:11. A gente vai na aplicação já. Isaías 52:11. Isaías 52:11. Vamos lá, dona Terezinha. Isaías 52. Isso. 11. Retirai-vos, sai daí, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purifica-vos os que levais os vossos vasos do Senhor. Amém. Falou, retirai-vos, purificai-vos, não se contaminem, não toquem coisas imundas. O Senhor fala, não toque, porque isso é imundícia para o Senhor, é coisas imundas. Então vamos lá então, para a gente agora encerrar. Perguntas para você. O que habita na tua casa além de pessoas? Você começa a observar. Não preciso abrir em Mateus 12, 43, 45, diz bem assim. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então o espírito imundo diz assim, voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada. Então o espírito imundo vai e leva consigo quantos? Outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali naquela casa. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então o Senhor Jesus fala que o espírito ele sai das casas. E ele volta para as casas e tenta influenciar a mente das pessoas, tornando sua vida muito pior. Então, será que há objetos na sua casa que vieram de alianças passadas? Será que essa tua casa é Betel, casa do Eterno, ou é apenas uma residência? Porque a Shalom Bait, a paz no lar, não se perde a Shalom Bait, ela se estabelece. E para encerrar, Salmo 127:1 diz assim, se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Então declare comigo assim, ó. Onde há altar, há visitação. Onde há visitação, há shalom. Onde há shalom, o inimigo não permanece. Amém? E essa shalom vai estar dentro de você. Você tem o poder de liberar essa shalom onde você estiver, na tua casa, na tua empresa. Você vai dar um filho da paz ali, essa bênção, essa paz, vai ficar nessa residência, senão ela vai embora contigo. Então o que você pode fazer? Fazer um diagnóstico. Começa a ter um diagnóstico da tua casa, ou da casa de alguém que você conhece. Olha, nossa, quanta briga. Quanta contenda, quanta discussão, quanto problema. Comece a fazer um diagnóstico espiritual, um checklist.
O Senhor diz em Josué 3,5, santificai-os porque amanhã o Eterno fará maravilhas no meio de vós. Santificação é você separar, tire as coisas que desagradam ao Eterno e Ele vai fazer maravilhas no seu meio. Então, antes de remover qualquer coisa, você tem que discernir se essa casa é apenas residência ou é a casa do Eterno. Há brigas recorrentes, opressão emocional, peso espiritual. Nossa, eu já fui em casa casa de crente, onde você chega lá, não tem paz, não tem shalom bait. É discussão, é acusação, é diz que disse, é brigaiada, é falar alto. Aí eu tive um sonho onde eu vi uma aranha enorme descendo sobre o sacerdote daquele lar. Onde eles não estavam observando, mas tinham coisas que estavam... O que a aranha faz? Começa a enredar, né? Ali com a teia. E a pessoa não está enxergando, né? Então, oração entra, mas não permanece. O sintoma não é a causa. Falta de shalom revela desordem espiritual. Então, tem que fazer na tua casa uma inspeção de objetos consagrados. Aqui que a maioria fala e depois culpa pessoas. Por exemplo, verifique em todos os cômodos da sua casa imagens, esculturas, ícones devocionais sincréticos, amuletos, talismãs, filtro dos sonhos, brinquedos infantis. Esses brinquedos infantis. Está na moda uns bichinhos aí, amados, que você vê que é um bichinho do inferno. Tem um bichinho que a cara dele, os dentes, fica assim os dentinhos, né? Qual que é o nome daquele bichinho? Já viu? Fica lá, bubu, né? E a criança, pai, eu quero ter um bubu. Tem um encosto escondido ali. Pode ler. Está aí? Deuteronômio 27. Alguém abre em outra versão, se alguém tem às vezes na linguagem de hoje, é um texto que, quando eu estava passando as coisas em casa, de objeto, fui pesquisar na Bíblia sobre isso. E tem um texto, Deuteronômio 7, versículo 26. Na King James diz assim, sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para a destruição como anátemas. Você tem na linguagem? Não leve nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre você. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. É como se a maldição que está sobre o ídolo, sobre o objeto, a maldição vai estar sobre a pessoa você. Da casa. Isso. Então, livros, cartas, jogos de cartas, itens místicos ou ocultistas, músicas, quadros. Eu tinha um quadro, isso há 40 anos, quadro do menino chorando. Quem lembra? Quadro do menino chorando. E a história dele por trás de tudo isso, né? Eu tinha misericórdia, que acontece quadros, símbolos, especialmente carregados, filmes, séries de terror. Evite, meu amado. Série, filme de terror, abre uma portinha lá e o diabo é sem vergonha. Hoje tem filmes que estão escancarados, rituais, símbolos, e aquilo tudo vai passando para tua casa. Novelas também, né? Que hoje tem histórias, rituais, tem coisas que isso tudo pode trazer demônios para dentro do seu lar por meio dessas legalidades, né? Então tem novelas, filmes cristãos também. Não guarda, e detalhe, amados, não tem negociação. Não adianta doar, tá? Não guardar, não doar, não vender. Senhor Ramon, abre para nós com a tua voz poderosa. Atos 19, 19. Pastora cá, leva lá para o Ramon. Olha o que aconteceu. Os apóstolos estavam
chegando com a Shalom Bait nas cidades. Mas estava tendo problemas espirituais ali. O que tinha naquela cidade? Livros de feitiçaria consagrados. E falaram o quê? Será que eu jogo fora? Vamos jogar fora esses livros? Quando a Cecília estava na UTI, que eu tive aquela visão, aquela experiência, na visão, o Senhor, quando eu entrei no quarto, a Cecília tinha um quadro, e é uma caricatura dela, e um pessoal da rua, sabe? Aqueles artistas de rua feios. E eu nunca gostei daquele quadro, porque ela parecia um demôniozinho, sabe? Mas ela gostava, o Fernando gostava. E na visão que eu tive, né, ela estava na UTI, grave e tal. E aí, quando eu entrei no quarto dela, o Senhor falou comigo, tira o quadro e queima. Aí eu saí da igreja aqui correndo, cheguei lá em casa e tirei, coloquei na churrasqueira lá, não pegava fogo o quadro. Não pegava fogo. Eu fiquei um tempão lá, minha mãe ficou toda assim, né? Mas como não pega fogo? E depois que ela saiu do hospital, lembra que você foi lá, ela teve um febrão assim, do nada. E aí a gente foi lá no quarto dela e você achou um monte de Pokémon, aquelas cartinhas de Pokémon, né? E Sohan. E só para confirmar essa palavra mesmo, nessa experiência que a gente teve. Amém. Queimar, senhor Ramon. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Misericórdia. Queimaram livros, queimaram. Tem coisas que só... Porque esses objetos consagrados, eles carregam uma memória espiritual. Eu vou falar agora lá. Não valor. Então, esses objetos, eles carregam uma memória espiritual, não um valor financeiro. Imagina quantos 50.000 peças de prata, quantos milhões valiam aqueles livros de feitiçarias. E queimaram naquela cidade, está em Atos. Então, é uma coisa que depois ali da vinda de Jesus, tem que queimar. Uma vez, eu e a pastora cá também fomos na casa de uma pessoa, onde alguém tinha visto uma visão de que tinha objeto consagrado. E a pessoa não queria livros de coisas, de projeção e tal. A pessoa não queria se desapegar daquilo. E o Espírito Santo... Pode falar. Pode passar para o Ramon? Isso. Já que estamos falando em relação a isso, que é muito prejudicial a todos, né? Sim. Vamos dizer assim, eu sou um homem e até hoje eu não me batizei. Motivos. Eu gosto muito de futebol. E eu sei que aquele homem que chega e reúne o time dele para fazer a oração do Pai Nosso, vamos dizer assim, sim, e depois estão se xingando, brigando, né? Então, eu acho que também está fora dos mandamentos de Deus, né? Sim. Tá certo? Amém? Amém. É verdade, pessoas, né? Vocês vão fazer o Pai Nosso e depois, no meio briga, xinga a mãe, pode falar, a dona Neuza lá. Xinga a mãe do juiz, né? Quando eu fazia a rescisão lá no Ministério do Trabalho, sim, foi uma senhora aí de Foz do Iguaçu lá para o Papa, né? Na terra do Papa lá, e me trouxe um rosário, Roma. E ela me trouxe um rosário, sim, nossa, dentro do negócio. Olha, era a coisa mais linda de se ver, né? Aí eu fui só para ver, né? Nem dentro de casa. Eu falei para a Cátia falou, mãe, não deixa nem entrar. Na época, ela pagou mais de R$800, não. Olha. Mas eu cheguei em casa, eu queria quebrar e não quebrava, sabe? Peguei um martelo e sabe? Mas a minha colega falou assim, mas você não faz isso, dá para mim. Eu falei, não posso fazer isso. Peguei e quebrei todinho, sabe? Aqueles negocinhos que tinha no meio, era tudo de não sei o que lá. Sim. Com as pedrinhas. Mas foi pedrinha que voava para tudo quanto lado. Olha isso. Porque eu digo assim, sabe? Porque o senhor falando isso, pastor, a gente sabe que essa Nossa Senhora Aparecida está no Rio. Acharam. Então não dá para você jogar um negócio que alguém gosta,
Não é verdade? A gente pensa bem. A gente respeita, né? Tem a que fé de cada jogar, um. pô, tem que pegar e destruir. Destruir, Porque sim. fizeram isso com a Nossa Senhora. Uma santa que acharam no rio e o pessoal hoje em dia tá ali. Hoje. Né? Sim. É isso mesmo. E quando eu estava falando daquele casal, daquela família que tinha preto consagrado, livros consagrados, e a pessoa não se quebrantava, o Espírito falou para mim, Rodrigo, fala para ela assim, a palavra-chave, o teu mestre te enganou. Quando eu falei, o teu mestre te enganou, aquela mulher começou um choro na alma dela, falou, não, meu mestre não pode ter me enganado, que ela tinha sofrido sérios de abusos nessa seita que ela estava e tinha vários livros. E outra família também, para a gente encerrar aqui, uma vez tinha 2 adolescentes que me chamaram, pastor, venham orar na minha casa, estou vendo um vulto atrás da minha mãe. Pastor, estou vendo um vulto atrás da minha mãe, pastor, é horrível, demônio atrás da minha mãe. Daí eu fui lá, com todo amor e carinho, falei, vamos lá então. Olô, o que aconteceu? Minha mãe está aqui lavando roupa no varal, eu vi um vulto atrás dela enorme. Tá, vamos começar a orar. Começamos a orar, o Espírito Santo falou, vai no quarto dessa adolescente. Fui no quarto da adolescente, um monte de desenhos consagrados. E tinha um desenho lá, que tinha uma criança, e atrás da criança um demônio, com as garras sobre a criança, que era de um clipe de um famoso DJ. Falei, quem que desenhou isso daqui? Falei, foi uma amiga minha. Falei, isso aqui é uma inspiração de Deus ou do inimigo? Ela ficou em silêncio. Falei, você quer saber ver como é que isso aqui é do mal? Era uma folha de sulfite com esse desenho, uma criança e o demônio atrás dela. Justamente o que ela estava vendo, o demônio atrás da mãe dela. Falei, olha só, peguei o sulfite, vamos lá para trás da casa dela. Tinha um baita de um muro muito alto naquela casa, não tinha como ter vento. Pegamos álcool não é álcool em gel, álcool ali, líquido. Enchemos ali. E o desenho foi feito com lápis, né? Falei, vamos acender? Vamos. O que acendia e jogava, apagava na hora. Acendia, jogava, apagava na hora. Com álcool, foi quase um galão inteiro de álcool. Falei, está vendo? Isso aqui não é natural. Vamos agora repreender o espírito que está nesse desenho, mandar ali para o abismo. Vamos ver o que acontece agora. Quando acabamos de repreender, mandamos para o abismo, né? Botamos ali e pegou fogo naquele negócio. Então, com as trevas não se brinca, porque eles querem ficar na casa de vocês. Então vamos lá então. O senhor Ramon leu ali que eles queimaram. Então se tiver uma coisa, queime. Taque fogo mesmo, tá? Quebra de alianças verbais ilegais. Shalom Bait não é só remover objetos, é desfazer pactos. Você vai declarar em voz audível, renunciar práticas espirituais passadas, cancelamento de votos, promessas, consagrações, desligamento de palavras negativas repetidas no lar. Por exemplo, meu marido não presta, meu marido é um vagabundo, minha esposa não sei o que lá. Você fala, eu quero cancelar o que eu disse isso. Quero cancelar que meu lar é um infernal. Quero cancelar que minha família é infernal. Você vai cancelar com medo das suas palavras. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Para a gente encerrar. Consagração da casa ao Eterno. Depois que você fez uma limpa. Depois que você removeu, queimou os objetos consagrados. Depois que você identificou que tinha demônio na sua casa, falou, Deus, eu quero a Shalom Bait na minha casa. Eu quero a paz do Senhor, paz no meu lar. Não briga, não contenda, não essas coisas que estão acontecendo, Senhor, eu quero a tua paz, né? Então você pode fazer o quê? Começar a oração na sua casa, lendo o Salmo 91, Salmo 121, Salmo 127. Você vai declarar em cada cômodo, vai ungir a sua casa. Vai declarar em cada cômodo, esta casa pertence ao Eterno. Declara comigo, esta casa pertence ao Eterno. Você vai mostrar quem manda lá, entendeu? Você vai mostrar que essa casa aqui pertence ao Eterno. Betel, casa do Eterno. Entendeu? Você vai estabelecer uma ordem contínua. Deixa eu ver aqui. A ordem contínua, que não adianta só limpar uma vez, tem que manter a casa limpa, né? Limpeza sem manutenção vira recaída. Então, práticas, palavras proclamadas no lar, conversas santificadas, conversas suas têm que ser conversas sadias. E tomar cuidado com o conteúdo que entra pela casa. Mídia, filmes, séries, músicas, visitas. Estava numa família ontem, fiz uma visita. E a família estava comentando, pastor, às vezes recebemos aqui fulano de tal, um casal,
Mas quando ele chegou aqui, pastor, é só briga os dois, só briga, só briga. Pastor, deu até enxaqueca. Parece que a presença da pessoa traz até um mal-estar. Sabe? Quando a pessoa chega aqui no momento de comunhão, não, é só briga, que se perdeu o respeito em público. O pastor não via a hora da pessoa ir embora. Foi, mano, só não coloca uma vassoura ponta-cabeça na porta, né? Brincadeira. Mas há visitas que incomodam, porque elas vêm carregadas de demônios. Vêm carregadas. Entendeu? E acaba até entrando para o teu lar essas visitas. Por isso você tem que declarar cuidado com quem você leva para a tua casa. Tá? Assim como Josué declarou, eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Então, quais são os sinais do Shalom Bait restaurado? Depois que restaurou a paz do teu lar, a tua casa vai ficar mais leve. Um ambiente mais leve, diminuição de brigas, de conflitos, clareza espiritual, a oração flui, a presença de Deus permanece, e a Shalom não é emoção, é governo do eterno no território, tá? Só que se teu lar continuar em guerra, não culpe as pessoas antes de revisar o altar, não espiritualize conflitos sem examinar o território. O Eterno visita casas alinhados. Ele não negocia com ídolos escondidos. Amém? Amém. Então essa foi a palavra de hoje. Ainda em Gênesis, capítulo 35, que o Espírito Santo falou para mim aqui, que não posso me esquecer desse mesmo texto. Jacó fez uma coisa. O microfone ali, pastor Acá. Depois, então, Jacó sofria ataques. O Senhor vai para Betel, levante o altar. Aí ele falou assim, gente, jogue fora os ídolos, jogue coisas consagradas, joga fora, detona aí, enterra, dá um jeito. E depois disso, né, o terror do Senhor foi sobre os povos vizinhos, proteção territorial, Deus vai proteger o teu lar, vai proteger a tua casa, e para selar a tua casa, olha o que Jacó fez. Pastor Acá, Gênesis 35, versículo 13 e 14 e 15. Você. Gênesis 35, 14 e 15. 13, 14 e 15. 13. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Até o 15? Até o 15. O que ele fez? Derramou o quê? Óleo, azeite. Consagrou. Amém? Então, nesse momento, chama aqui, a pastora Acá vai estar orando por nós. Pudesse, pessoal, alguém chamar o pessoal lá em cima também para descer? Amados, o tema desse ano é a visitação, ano da visitação. O Senhor, Ele quer visitar famílias, está passando já o Senhor nas casas, tá? O tema dessa mensagem é restaurando o Shalom Bait, a visitação do Eterno e a paz no lar. E essa é a tua ordem. O Senhor, Ele ordena a você, é uma ordem do Senhor, do Mashiach. Quando você chegar na casa do teu parente, aquele parente briga, que contenda, você tem que olhar, tem algum filho da paz ali, algum bem shalom? A mulher dele é uma pessoa que ora e tal. Você vai declarar então, que a paz seja nesta casa. Shalom, labait, hazé. E a paz que está em você vai para aquela casa. Aí começam os demônios a sair correndo. Então o Senhor ele tem algo com as casas. Né? Quando o Senhor tem algo lá para salvar o pessoal do Egito lá, o sinal do sangue foi nas casas. Quer dizer, que às vezes dentro de casa tem alguém que é falho, sim, mas tem uma pessoa que quer a paz no lar. Por meio dessa pessoa, tu pode liberar essa paz, essa bênção, nessa harmonia. E essa paz, abundância, prosperidade, plenitude, sucesso que está em você, vai alcançar também este lar. E também,
nós temos que, na verdade, fazer uma limpa. Faça uma limpa no seu lar. O Senhor está visitando. Quando você está alinhado com os céus, é um fluxo, um canal de Deus na tua casa, na tua vida, e o diabo não tem mais lugar para ficar lá. Amém? Vai procurar lugar em outro lugar. Ali não. Ali na tua casa tem que ser Betel, casa do Eterno. Amém? Pastora cá. Senhor Deus, nós estamos aqui, Deus, diante da tua presença, Senhor Deus. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é luz. Em ti, Deus, não há variação, nem sombras. Em ti, Deus, não há trevas. Então, Pai, venha brilhar, Deus, a tua luz em cada lar, em cada casa. Traz, ó Deus, o entendimento, desperta, Pai, nossos sentidos, nosso olhar, aquela coisa de sentir algo estranho. Desperta os nossos sentidos, Pai, se há algo na nossa casa, algo que não provém do Senhor, algo que não é inspirado por ti, Pai, algo que é do maligno. Pai, traga esse entendimento, Pai, nas mães aqui também, Pai, que vão às vezes olhar as roupinhas, às vezes ganhou uma roupinha com um personagem, alguma coisa, ganhou um brinquedo. Pai, desperta nossos sentidos, Pai. Talvez há pessoas aqui que se converteram há anos e têm objetos de antes ainda da conversão, guardado numa caixa, num guarda-roupa, numa gaveta. Pai, desperta nossos sentidos, Pai, para que possamos vasculhar e achar aquilo que não vem de ti, Pai, para tirar da nossa casa. Porque nós queremos que a nossa casa seja abençoada, queremos que a nossa casa seja um lugar de paz do Senhor, Pai, na casa, entre os que convivem, moram naquela casa, Pai. Haja a tua harmonia, haja a tua bênção, Senhor Deus. E, Pai, as brechas, às vezes, que cada um abre, Pai, naquilo que procura, às vezes, através de um celular, através de uma televisão, através do YouTube, vídeos, Pai, se não edifica, se não traz paz, se não é algo que não é inspirado pelo Senhor, vai tirando, Pai, essa vontade de buscar coisas, às vezes, sombrias, coisas de trevas, coisas, ó Pai, cabulosas, ou coisas que não agradam o teu coração, Senhor Deus. Então, faça uma obra, Deus, na nossa vida por completo. Nossa mente, nosso coração, nossas vontades. Então, eu peço a Ti, Pai, traga esse entendimento para o Teu povo, porque é uma realidade, Deus. E nós queremos estar blindados, queremos ser como um jardim fechado, guardado pelo Senhor, ó Pai. E que o inimigo não encontre brecha, Senhor Deus, para entrar na nossa vida. E que com autoridade venhamos a repreender o inimigo e desfazer qualquer ligação que possa haver da nossa parte com algum objeto. Nós queremos que haja esse desligamento espiritual, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, abençoa cada casa, em nome de Jesus, Pai. Que a paz do Senhor seja nos lares aqui, Pai. E que ao carregarmos a Tua paz, onde pisarmos a planta dos pés, as visitas que fizermos, onde fomos, também possamos ministrar a paz do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.